Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre números que saíram por aquele órgão mundial de saúde que mostra, gente, impressionantes números menores do que esperavam ali no começo do problema. E justo agora, né, pessoal, que estamos aí na maior recessão da história da humanidade, o maior rombo fiscal e a maior impressão de dinheiro por parte de todos os bancos centrais, não é mesmo? E mesmo assim, olhem só, né, com os números aí divulgados por esse órgão, a mídia simplesmente não compartilhou essas informações e não mostrou essa realidade que vamos mostrar aqui. Tá certo, pessoal? E realmente o mal já está feito e ainda querem fechar muitas cidades da Europa, é muito triste mesmo, mas com muita calma, né? Vamos mostrar isso. Antes, vejam aí nosso curso IA na prática, primeiro modelo na comunidade mundial Kaggle, está muito bem avaliado, realmente agradecemos muito aí a todos que fizeram o curso e recebemos tantos feedbacks, não é mesmo? Tantos feedbacks que pensamos aí em fazer um outro curso antes, né, da nossa grade aí, que a gente já tinha comentado no passado, um curso complementar então, tá certo? Com algumas dicas, uma navegação prática. E aí quem já fez esse curso ou os demais, né, pessoal, vamos começar também a criar uma cultura de desconto. Então vamos mandar para todos que já fizeram esse aí um desconto bem legal. Esse curso novo vai ficar bem baratinho realmente para fixar esses conceitos, tá certo, gente? Afinal de contas, não é mesmo uma matéria simples. Então fazemos de tudo aí para que realmente as pessoas que comprarem o curso aprendam. E não se esqueçam mais uma vez, quem faz parte então do nosso grupo gratuito no WhatsApp, basta mandar e-mail, tem um belo desconto, ou então no Telegram, apenas leitura, mas o link também está aí na descrição. E quem faz parte então do nosso Patreon, né, o nosso canal pago ali com conhecimentos financeiros, tem um desconto maior ainda. Sempre lembrando que não é indicação de compra e venda de ativos e valores imobiliários, é apenas um bom e velho conhecimento financeiro. Tá certo, gente? E vejam aí, né? Comentamos isso ao longo da semana. Muitas pessoas ficaram tristes, né? Que não vamos fazer mais as nossas lives de sábado, pois realmente o YouTube tem nos penalizado muito, né? Entra muita gente sem noção e a gente acaba bloqueando com ofensas, palavrões. E esse pessoal, né? Deve fazer alguma coisa ali que o YouTube realmente nos gonga. Então vamos deixar aí, por enquanto, né, isso em stand-by, mas estamos vendo outros canais, outras formas de fazer, pois realmente temos um público ali muito fiel que nos acompanha, né, e que devemos isso a todos, sem dúvida alguma. Maravilha, pessoal, então só começando aí as nossas análises, né, do final de semana. Vejam que esse tipo de informação é exatamente a informação que a gente compartilha ali no nosso canal pago. Vejam que interessante. Todas as bolsas aí norte-americanas, né, com um boom enorme. Então o S&P 500, que não é uma bolsa em si, um índice, a Dow Jones e a Nasdaq também subiram bem. Teve uma pequena quedinha, né, ao longo aí da semana, exatamente quando o Trump disse que não ia mais imprimir dinheiro, mas ele voltou correndo, né, logo e falou que vai sim, calma, né, mercado. E o mais incrível, né, gente, que é exatamente o último gráfico que mostra mais uma vez a incoerência do mercado, a incoerência dos dias que estamos vivendo. Por que que o ouro, né, pessoal, de novo, numa semana que teoricamente foi tão positiva, dá esse boom também. Incrível que principalmente para nós aí que somos brasileiros, mesmo quando o ouro cai, o dólar sobe, então o nosso valor em real do ouro está sempre subindo, não é mesmo? Não é à toa aí que foi o melhor ativo de 2020. Tá certo, gente, então vamos ficar de olho nisso, isso é muito importante. E aí, antes então de falarmos, né, exatamente sobre essa questão desses números que saíram, vejam também esse gráfico, né, do Tavi Costa, vindo também explicar, né, o que está ocorrendo aí na questão do ouro, na questão das moedas. O céu é o limite, mesmo que as políticas de estímulo se revelem maiores do que o necessário, elas não serão desperdiçadas. Olha só, o Jay Powell, né, o presidente então do Fed. Pessoal, realmente todas as moedas, né, por isso que falamos bastante, até tivemos, né, uma discussão muito legal aí com um dos nossos grupos, um grupo bem restrito no WhatsApp. Um abraço a todos os amigos aí, sobre a questão da queda do dólar, do colapso do dólar, que sempre falam, não é mesmo? Que coisa, sem dúvida alguma, todas as grandes nações aí estão se posicionando para
parar de usar o dólar como uma reserva mundial, mas só com esse gráfico, né, gente, dá para a gente entender então o quão distante ainda estamos disso acontecer na prática, simplesmente porque não temos uma moeda melhor, né, que o dólar. Pensem que estamos vivendo um capitalismo tão maluco que se tivéssemos, né, de fato, alguma nação com uma política fiscal mais certinha, como foi, olhem só, né, a Suíça por muito tempo, simplesmente seria um país impraticável, porque a moeda seria tão cara que esse país não poderia simplesmente produzir nada, né? Nada, ele não conseguiria exportar nada, porque a moeda dele ia ser praticamente uma moeda de referência financeira, mas ele como nação não ia conseguir vender nada. Incrível essa questão, né, gente? Vejam só, é praticamente dizer o seguinte, que o mundo é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que quem fala a verdade não sobrevive, né? Que coisa insana. E aí acaba sobrando então para o ouro ser, né, o portador da verdade, e por isso que o seu valor, exatamente aí em amarelo, né, é o que mais subiu, e não tem jeito. Quanto mais os bancos centrais fizerem isso, mais vai subir. E então para nós, né, novamente, que somos aí filhos, né, de uma nação onde os princípios não apenas econômicos, mas políticos são completamente corruptos, infelizmente perdemos mais ainda, né? Não é à toa que o real foi a pior moeda de 2020. Maravilha, gente. Então vamos falar, né, sobre essa questão de novo, né, pessoal? Não somos aí um canal, né, negacionista, um canal de medicina, de biologia. Apenas trabalhamos com números, né? O que vamos demonstrar aqui são números. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas realmente isso que foi divulgado é inacreditável, gente. Vejam só. Então essa organização mundial, né, acabou de confirmar que o bichinho não é mais perigoso do que a gripe. Uma dúvida, né? Tá perguntando, será? Olhem só. Então essa organização finalmente confirmou o que nós e muitos especialistas e estudos temos dito há meses. O bichinho não é mais mortal ou perigoso do que a gripe sazonal. Agora ele está afirmando. O alto escalão dessa organização, então, fez um anúncio durante uma sessão especial no Conselho Executivo de 34 membros dessa organização na segunda-feira, dia 5, mas ninguém parecia realmente entender. Olha só, pessoal, na verdade, eles próprios não pareciam entender completamente. Como assim, né? Como assim, o que foi que eles disseram? Na sessão, então, o doutor... Não vamos falar aqui o nome dos cientistas, pessoal, porque com certeza tem alguma, né, censura nesse sentido. Então os nomes estão aí. Chefe de emergência dessa organização revelou, então, que eles acreditam que cerca de 10% do mundo já foi infectado com o bichinho. Olhem só. Esta é sua melhor estimativa, hein? Melhor estimativa. E um grande aumento em relação ao número de casos oficialmente reconhecidos, cerca, né, de apenas 35 milhões. A doutora, outra, né, médica e porta-voz então da organização, mais tarde confirmou o número, afirmando que se baseava na média dos resultados de todos os estudos de soroprevalência realizados no mundo todo. Por mais que essa organização esteja tentando interpretar isso como uma coisa ruim, e aí fazendo parênteses, né, gente, incrível que mesmo com tudo isso que vamos falar, olha como a mídia, né, realmente os jornalistas hoje não têm mais cérebro, né? A mídia ainda pegou essa informação e fez mais terrorismo. Como assim? Então o doutor até disse que significa a grande maioria do mundo continua em risco. Caramba, mas vocês estão falando, na verdade, que os números são muito menores do que vocês achavam que seria. Então como que ainda continua em risco? Muita calma lá. É realmente uma boa notícia e confirma mais uma vez que o bichinho não é tão mortal quanto todos previam. Gente, vejam, esses números são incríveis. A população global hoje é de aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas. Também outro parênteses, hein, gente? Como está subindo, já estamos aí quase nos 8, né? Que coisa. Se 10% foram infectados, então são 780 milhões. O número global de óbitos atualmente atribuído ao bichinho é de 1.061.539. Nossa, como assim, gente? Como assim, né? Como assim? Essa é uma taxa de mortalidade por infecção de aproximadamente, pessoal, 0,14.
0,14%. Em linha com a gripe sazonal e as previsões de muitos especialistas de todo o mundo. 0,14% é mais de 24 vezes mais baixo do que a cifra provisória de 3,4 em março. Que coisa, né? Essa figura foi usada nos modelos que foram usados para justificar, então, bloqueios e outras políticas draconianas, né, gente? Que é o que a gente viu aí, um monte de lugar fechando. A Europa agora, nesse momento, tem lugares que estão fechando, inacreditável. Na verdade, devido ao excesso de relatórios de supostos óbitos pelo bichinho, o IFR é provavelmente ainda inferior, pessoal, a 0,14%, e pode mostrar que o bichinho é muito menos perigoso do que a gripe. Nenhum dos principais meios de comunicação percebeu isso. Olha o que eu falei, né? Estamos realmente num mundo onde o jornalista simplesmente ele tem que repetir o que falaram para ele. Ele não para fazer conta, ele não para para ver fonte, ele não para refletir aquilo que ele está apresentando. Realmente é inacreditável. Embora muitos veículos tenham relatado as palavras do Dr. Ryan, todos eles tentaram torná-la uma manchete assustadora e ainda por cima espalhar mais pânico. Aparentemente, nem eles, nem essa organização foram capazes de fazer a matemática. Olha aí, gente. Simples, que nos mostra que esta é uma boa notícia. E que os céticos do bichinho sempre estiveram certo. Então vamos lá, pessoal, né? Só para a gente deixar bem claro, tem uma questão também que é fundamental, né? Que apenas aí médicos e pessoas da área de saúde podem falar. Essa é uma taxa realmente muito pequena, né? Mas continua com aquela dúvida que eu realmente não sei explicar, ninguém sabe explicar, que mesmo uma pessoa sadia, né, ela pode pegar o bichinho, e como não sabiam, pelo menos, do tratamento, né, a pessoa podia vir ao óbito na medida em que uma gripe normal, né, todos os médicos aí sabem tratar, e esse tipo de coisa não ocorre, tá certo? Uma outra coisa muito importante também, esses números são números também preliminares, né, eles podem mudar, é apenas uma estimativa. Mas uma coisa sim tem que ser dita, né, gente? Como que pode, então, algo que era 3,4%, e aí sim, isso é matemática pura, foi comprovado que hoje está em 0,14%, graças a Deus, né? Os casos aí estão subindo, óbvio, muito teste está sendo feito, mas os óbitos, né, ao mesmo tempo não estão subindo. Então, assim, e isso simplesmente não é divulgado pela mídia. Tá certo, pessoal? Então, assim, deixa a nossa indignação realmente em relação aos números, pois esses números, sim, estão sendo manipulados, e isso não está sendo dito, caramba, pela mídia. E, ao mesmo tempo, vejam só, né, o próprio TSE, dica do Átila, no período eleitoral, cuidado, as notícias falsas podem invadir seus grupos de WhatsApp, rede social, fazendo mal danado à nossa democracia. Fique atento. Quem espalha fake news prejudica a todos, né? O próprio Átila Marinho, que estava, né, com aquela expectativa, que falou que ia ter aí, né, gente pelas ruas, né? Que coisa, gente. Que coisa, então, podemos falar, né, que aquele número inicial era uma fake news? Não, era uma coisa, né, uma previsão, não se sabia ao certo o que era o problema. Tá bom, mas e agora? Né? E agora? Será que não era o caso de atualizar a população com isso? Pior ainda, né, gente? Pior ainda. Vejam quanto não falam, né, daquela cura entre 1 milhão de aspas, que começa com VAC, que não pode ser dito no YouTube de jeito nenhum. Será que é preciso, né, algo como isso ainda, sabendo, né, que o número aí de óbitos está tão menor do que as previsões iniciais? E pior ainda, né, gente? Pior ainda, será que você precisa de tanta pressa para enfiar isso no povo, sabendo que a coisa, né, não é tão ruim quanto diziam? Meu Deus do céu, pessoal. E aí, para fechar, né, vejam aí, disseram que após 15 dias das praias lotadas, teríamos um genocídio, né, causado aí pelo problema daquele grande país asiático. Ainda não nos entregaram os óbitos. Onde estão? Aliás, os números de lá para cá só diminuem. Pior é você, entusiasta do problema, aí que fica repetindo o jargão sanitário. Então, realmente, né, gente, aí toda aquela comoção, pessoal, né, brasileiro, esse que é o lado bom, né, do pessoal brasileiro ser como é, né, pelo menos ele não liga tanto para isso.
ir para essa mídia, né, nojenta que a gente tem aí. Foi lá para praia, aquelas praias, né, abarrotadas e absolutamente nada, pessoal, nada. Vocês vejam que São Paulo vai até entrar na zona verde aí, e as praias paulistas a mesma coisa que as cariocas, né? Tudo cheio, as pessoas usando, né, muitas pousadas, vejam só, né, não deveria ter realmente causado uma grande tragédia pública isso. Nada, gente, nada. Então, assim, fica, né, a nossa grande indignação em relação a isso. E vejam só, a América Latina será a região com pior impacto econômico e na saúde, né, diz aí o Banco Mundial. Então, assim, já sabem, né, desses números. Ainda temos, sim, gente, muitos entraves. Vejam, os shoppings estão operando num horário muito reduzido, bares e restaurantes apanhando muito. A questão do turismo, né? Terrível, terrível. Temos aí, tanto no Rio de Janeiro quanto no Nordeste, uma questão turística muito importante e não se fala, né, gente, simplesmente nada em relação a isso. A crise passou, um caminhão de desempregados, o nosso governo, o governo né, do mundo inteiro, rombo fiscal recorde. E aí, gente, a economia destruída e agora, né, perceberam que não é, né, aqueles números que tinham dito, não falam nada e ainda por cima ainda querem algumas medidas, pelo menos na Europa, talvez, né, mais para frente queiram isso para o Brasil também. Mas que coisa, gente. Então deixa a nossa indignação e sem dúvida nenhuma, né, fora as questões aí que falamos realmente de medicina, esses números são algo impressionante. E pelo menos, né, alguém tinha que comentar eles abertamente e falar sim que a coisa não era como se tinha pensado. Maravilha, pessoal. Então é isso daí nesse vídeo, gente. Nem vamos fazer aí, né? Vamos dar uma pausa no final de semana, pelo menos, com as nossas artes, com as nossas informações a mais, para deixar o vídeo, né? Para dar mais informação ao longo do vídeo. E vamos deixar as reflexões para durante a semana. E é isso daí, pessoal. Quem ainda não faz parte das nossas comunidades, entrem. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!